comigo a tua Bíblia, o livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Se você achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande e respeitado homem diante do seu Senhor, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era também homem valoroso, porém sofria de lepra. Saíram tropas da Síria e levaram presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então entrou Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta aos reis de Israel. Ele partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também a carta ao rei de Israel, que dizia: assim que chegar às tuas mãos esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu, Deus capaz de matar ou de vivificar, para este me pedir que o cure da sua lepra? Pelo que me deras notar, peço-vos e vede que ele busca ocasião contra mim. Ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe enviou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua carne será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã se retirou indignado, dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, se porá em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E partiu indignado dali. Então chegaram-se a ele seus servos e lhes disseram: meu pai, se o profeta te tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor Deus, e sua carne tornou-se como a de um menino e ficou purificado. Pai, nós queremos te louvar,
graças a Deus. Diga com fé, põe a mão no teu coração, diga comigo assim: eu creio. Se eu obedecer a palavra do Senhor, como Naamã, eu serei transformado, corpo, alma e espírito, para a glória de Deus. Amém, queridos? Preste atenção no que eu quero dizer. Naamã, ele era um homem respeitado, um homem de autoridade, um homem que tinha uma patente. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem que as pessoas respeitavam pela sua credencial, pelo seu currículo. A história de Naamã, ela mostra a providência de Deus, seu poder e sua graça redentora. Ou seja, a proposta de Deus na vida de Naamã não era tão somente transformar a pele de Naamã leprosa numa pele saudável, mas era também transformar o coração de Naamã. Amém, Jesus. A proposta de Deus na vida de Naamã era também curar sua alma, curar o seu coração, fazendo entender que ele não precisava simplesmente receber a cura física, mas que havia enfermidades na sua alma, enfermidades no seu coração, enfermidades interiores que talvez ele não as conhecia, mas que Deus sabia que havia problemas internos na vida de Naamã que precisava ser curado. Às vezes a gente não entende o porquê de algumas coisas em nossas vidas e por que nós temos que participar de uma campanha de milagre, por que temos que buscar o Senhor incessantemente, e às vezes são anos de oração para obter um milagre. Às vezes é uma vida inteira buscando a Deus para que Ele opere um milagre. A palavra diz: tudo quanto pedires em oração, crendo receberás. Amém. Então por que às vezes nós oramos a uma vida? Por que às vezes é uma eternidade orando para que algo aconteça e na verdade os nossos olhos não contemplam aquilo que temos buscado com tanta fé, com tanta determinação, com tanta ousadia? Porque na verdade, às vezes nós estamos focados na emergência, na urgência física. Às vezes é uma profissão, às vezes é um problema com o filho, às vezes é um relacionamento mal resolvido, às vezes é uma enfermidade no corpo, às vezes é uma porta que não se abre, uma vida que não desencadeia. Às vezes são tantas coisas que estamos focados, que estamos com os nossos olhos presos, limitados, como se esta fosse a nossa necessidade, como se esta fosse a prioridade que Deus precisa realizar em nossas vidas. Na verdade, todos nós temos algo aqui dentro que também precisa de um milagre. A verdade é que todos nós temos algo aqui dentro que precisa do toque de Deus, que precisa do mover de Deus, do agir de Deus. Não há ninguém que possa dizer que não precisa, porque todos nós, talvez por mais que tenhamos uma vida resolvida, nós temos coisas na nossa alma que precisam de um milagre, que precisam passar por um processo de cura,
que Deus, Ele é soberano, que Deus é poderoso, que Deus Ele tem o controle de todas as coisas. Nada torna-se maior do que o nosso Deus e nosso Senhor. Então, quando Ele diz: deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. A palavra ela nos mostra que Eliseu ele tinha total certeza daquilo que Deus poderia fazer através da vida dele. Por quê? Porque os planos de Deus já estavam definidos para Naamã naquele momento. E então, quando Eliseu diz: deixai vir a mim, porque saberão que há profeta em Israel, é porque Deus não só iria transformar alguém leproso num homem saudável, mas iria converter o coração de um homem incrédulo, de um homem arrogante, de um homem estúpido, em um homem quebrantado, em um homem transformado, em um homem sensível à voz de Deus. A proposta de Deus já estava determinada para a vida de Naamã. Sabe, queridos, eu coloco que isso quer dizer que não há dúvida que o Senhor tem poder para realizar milagres que você veio buscar, mas os planos do Senhor vai muito além. Glória a Deus. Amém. Os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos planos. Os planos do Senhor, eles são muito maiores do que os nossos planos. Sabe, a gente adoece porque a gente se prende em algumas coisas. A gente adoece porque a gente não consegue ver as coisas com os olhos de Deus. Quantas vezes eu adoeci por buscar muito alguma coisa e não aconteceu? Mas não aconteceu por quê? Não aconteceu por quê? Não aconteceu até hoje por quê? Eu tenho que entender que os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos planos. A vontade de Deus em nossas vidas, ela vai muito além daquilo que eu e você queremos para nós mesmos. Os olhos de Deus vai muito além daquilo que eu estou vendo. Se nós estamos focados em alguma coisa, limitados em algo, desejando algo, preso em alguma coisa, Deus ele está vendo há anos
pacientes. A gente precisa aprender a confiar mais no Senhor. Nós precisamos aprender a tirar dos lábios aquele ranço de murmuração, aquele ranço, sabe quando a criança não tem nada e fica às vezes nós somos assim, não é verdade? Aí. Eu estou falando, é isso. Entende? Então é isso que eu quero dizer. É quando a gente não tem nada e fica murmurando na cabeça do Pai. E nós precisamos entender que os planos de Deus para as nossas vidas são irrevogáveis. Amém. O que eu devo fazer, pastor? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O que nós precisamos fazer? Entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. O que precisamos fazer? Descansar no Senhor. O que precisamos fazer? Crer de fato que se ainda não aconteceu, primeiro, talvez por dois motivos. Primeiro, porque Deus não queira. Segundo, porque antes de ele fazer, primeiro ele vai transformar algo aqui dentro. Então nós precisamos saber o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? Deus, o Senhor quer ou não quer? Não quer não, então eu abro mão e parto para outra. Se o Senhor quer ou não quer? Quer. Mas antes de eu fazer, primeiro eu quero transformar o teu coração. Então eis-me aqui. A palavra diz que assim como o vaso na mão do olheiro, somos nós nas mãos do Senhor. E a proposta de Deus nas nossas vidas é transformar aquele coração que ainda está preso em algumas coisas, para que após esta transformação ele realize todas as outras coisas nas nossas vidas. Ele realize, porque Deus é um Deus abençoador. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é um Deus abençoador. Diga para a pessoa: Deus é um Deus de milagre. Eu quero te dizer uma coisa: que Deus, ele é o maior interessado em fazer um milagre na tua vida. Não há ninguém que é mais interessado em fazer um milagre na tua vida, na tua família, do que o próprio Deus. Mas às vezes algo ainda não possibilita Deus fazer. Talvez ainda existe algo que impede o agir de Deus em nossas vidas. Sabe como deve ser a nossa oração? Senhor, o que está impedindo o agir do Senhor em minha vida? O que está bloqueando? O que fez com que os céus sejam de bronze e a terra, o chão de ferro? Precisamos saber, Deus, por quê? O que está acontecendo? Até que o Senhor então te revele, te mostre que as coisas que Ele tem para fazer na sua vida são muito maiores das quais nós temos buscado, mas é necessário que antes de mais nada Ele primeiro opere um milagre no nosso coração. Antes de mais nada Ele realize um milagre no teu interior, na tua alma. Sabe, nós precisamos ser pessoas curadas. Eu estou lendo um livro e nesse livro eu tenho aprendido que eu preciso ser uma pessoa curada. Não pode ser qualquer coisa que eu fecho a cara. Não pode ser qualquer coisa que me deixa empurrado. Não pode ser qualquer coisa que me afaste da presença do Senhor. A palavra diz: o que me afastará do Senhor? É a dor, o sofrimento, a angústia, a depressão, o medo, as tempestades da vida. Esse livro tem me ensinado que às vezes nós somos muito frágeis e qualquer coisa
frágeis, querido. Nós precisamos ser homens e mulheres curados, amém, tratados. Precisamos ser como as muralhas, os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós temos que ser pessoas estruturadas na rocha, porque quando vem os ventos, nós não somos destruídos. Nós não podemos, querido, ouvir alguma coisa e já adoecer por aquilo. Olha o que eu estou dizendo. Eu quero dar razão pelo que eu estou dizendo. Venha comigo no versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e seu carro para a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, tua carne será restaurada e ficarás purificado. Está aqui, querido. Sabe o que Deus queria fazer com Naamã? Era mandar ele lavar no Jordão. Era falar: lava-te no Jordão. Por quê? Foi uma palavra que Naamã não esperava jamais em ouvi-la. Para Naamã, aquilo talvez poderia ter soado como uma afronta, como um descaso, como um deboche, uma crítica. Até porque eles estavam enfrentando um conflito de guerra entre a Síria e Israel. Havia um conflito. E como que Naamã, chefe do exército da Síria, chega diante de um profeta e o profeta manda lavar no Rio Jordão, um rio impuro, um rio sujo, poluído. Foi uma afronta, palavra que não soou bem aos ouvidos de Naamã. E aquilo foi o suficiente para revelar quem era Naamã. Às vezes nós somos muito valentes, muito determinados, muito corajosos, mas basta um pedregulho na sua testa para te derrubar. Basta uma pequena palavra para revelar o que está dentro de você, o que está no teu coração. Talvez você não conhece, talvez você não tem, talvez você não sabe o que está no seu coração, mas uma palavra é o suficiente para revelar, para descortinar a tua alma e mostrar que você é uma pessoa doente, uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, e que além de curar a tua lepra, primeiro Deus quer curar a tua alma, Deus quer curar o teu coração, transformar a tua vida. Por que eu quero dizer isso? Porque olha a reação de Naamã. Naamã se retirou indignado. Eu penso comigo a ira que Naamã ficou, a fúria dele. Talvez Naamã pudesse decretar uma guerra naquele momento. Naamã talvez poderia determinar um conflito generalizado naquele momento. A palavra diz: porém Naamã, versículo 11, se retirou indignado, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e se porá em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E partiu indignado dali. Naamã, sabe o que ele fez? Foi embora. Diga, foi embora. Sabe o que Naamã fez? Foi embora. Deixa eu trazer uma revelação de Deus para a tua vida. Às vezes tem coisas que estão à porta. O seu milagre às vezes está assim, já aparecendo a cara para poder se revelar para você. Às vezes o milagre de Deus na tua vida já está pronto, já está preparado. Deus já determinou em realizar na tua vida. Mas você precisa passar no teste. E aquele teste, ele define, ele determina a sua condição de ser abençoado ou não. Às vezes o milagre já está à porta. Naamã, ele foi e o profeta já
não é de Deus na minha vida. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver, eu não gostei, eu não concordo, eu não aceito, eu acho que está errado. E a gente vai embora. Nós não permitimos Deus tratar conosco. E por isso, muitas das vezes, não recebemos um milagre que às vezes já estamos buscando há tanto tempo. Há tantos anos batendo na porta, Senhor, por que o Senhor não faz? E às vezes na hora de Deus fazer, você ainda mostra que existe algo ferida dentro de você. Na hora de Deus descortinar um milagre na tua vida, você revela que você ainda tem um problema interno e que ainda não está pronto para ser abençoado. Quão triste é quando nós podemos entender que Deus está com tudo nas mãos e Ele não pode te abençoar. Quão triste é um pai que tem um presente para o filho, mas o filho não está preparado para receber o presente. Deus, Ele não é que Deus não quer fazer. Muitas vezes nós não estamos prontos para receber. Olha o que diz no versículo 13. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura não farias? Quanto mais se ele apenas disse: lava-te e ficarás purificado. E, sabe, queridos, às vezes a gente não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa, só precisa ser humilde. Só precisa ser obediente à palavra. Às vezes a gente não precisa muita coisa para receber aquilo que viemos buscar. Talvez tantos pedidos de oração temos colocado na taça, talvez a gente não vê respostas. A gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa de duas coisas: sermos humildes e obedientes à palavra. Amém, amém. Sermos humildes e obedientes à palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra diz: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Percebe-se que para todo o benefício que Deus tem para o homem, existe uma condição: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Amém. Sabe, queridos, quando Deus ele fala mergulha no Rio Jordão, quer dizer que nós precisamos rasgar o coração e consertar algumas coisas em nossas vidas que não agradam ao Senhor. Amém. Abandonar o pecado, amar o próximo, perdoar, ser perdoado. Sabe, às vezes a gente tem pendências na vida, acertar, pagar quem deve, consertar a vida, dar a cara para bater, querido, é se humilhar. Naamã disse: ele tem tantos rios melhores para eu poder mergulhar, por que ele está me mandando nesse rio fedido? Tem tantas formas de resolver o problema, por que tem que ser desse jeito? Não é porque é desse jeito que Deus quer, para Ele curar a tua alma, para Ele curar o teu coração, para Ele transformar primeiro o que existe dentro de você. Nós precisamos voltar atrás em algumas coisas mal resolvidas nas nossas vidas e consertá-las, porque senão nós não desandamos, senão nós não andamos, senão a nossa vida fica sempre travada, não vai para frente. Eu quero encerrar aqui dizendo com vocês, versículo 14: então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a de um menino, e ficou
para que Deus liberte, para que Deus transforme, para que Deus opere um milagre. Amém. Graças a Deus. Nós temos que entender que é tão interessante que no final do texto, Naamã diz: quanto é? Quanto é? Eu quero te dar uma oferta, eu quero pagar. Quanto é que eu te devo? Quanto é que eu te devo? Eliseu, ele disse: você não me deve nada. Eu não receberei um centavo, eu não quero nada de você. Como as coisas estão diferentes. O milagre hoje tem preço. Não é o preço de joelho no chão. O milagre tem preço físico, monetário. Em muitos lugares. Se você paga, você recebe. Se você não paga, você não recebe. Se você tem para dar, então Deus faz. Se você não tem, infelizmente, na outra semana você traz, então Deus vai fazer. Tão diferente ver a Bíblia e poder ver que não é dessa forma que o Senhor nos ensinou. Não é dessa forma que a Bíblia nos mostra. Não é isso que o Senhor queria que nós aprendêssemos. Ele queria que nós confiássemos no Senhor dos Exércitos como o único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que tem o poder no céu e na terra para operar em nossas vidas, tanto querer como realizar. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele não depende do homem. Deus, Ele não precisa do homem. Deus, Ele manda dar a mão no rio sujo e através do rio sujo e poluído. Deus, Ele não só cura a lepra de Naamã, mas quebra o orgulho daquele homem, tira a arrogância daqueles lábios, faz dele um homem quebrantado, um homem sedento pelo Senhor, um homem transformado pelo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque-se de pé no seu lugar, querido, em nome de Jesus. Oh Deus, maravilhoso. Querido, querer um milagre, todos nós queremos. Ser abençoado é o desejo de toda a igreja. Mas permitir que, antes de mais nada, Deus cure a nossa alma, Amém. talvez seja uma limitação para algumas pessoas. Talvez seja uma barreira, um impedimento, talvez seja um problema, uma dificuldade que algumas pessoas têm. Quero dizer uma coisa que a palavra diz que antes que o milagre venha, precisamos nos santificar. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Amém. Antes de qualquer coisa nas nossas vidas, Deus, Ele primeiro Ele quer curar o nosso coração. Ele primeiro quer tratar com a nossa alma. Existem coisas ocultas, existem coisas que estão além daquilo que eu consiga ver, mas que na hora da prova, na hora de uma palavra que você ouve, você consegue revelar aquilo, depondo contra você mesmo. Isso precisa sair de dentro da tua alma, querido. Isso precisa ser arrancado de dentro de você. Isso precisa ser obstruído, precisa ser feita uma cirurgia na tua alma, para que você seja uma pessoa com alma curada, uma pessoa tratada, uma pessoa que enfrenta situações e não se abala por aquilo. Nós precisamos permitir que Deus primeiro Ele coloque a mão dele no nosso coração. Nós precisamos que Deus Ele primeiro pegue o nosso coração e trabalhe no nosso coração, para depois os nossos olhos verem todos os demais milagres acontecendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu não sei quanto você está disposto, querido, a permitir que Deus Ele trate na tua alma. Amém, Jesus. Se não houver perdão, se não houver amor, se não houver santidade, se não houver graça, se não houver conserto de vida passada, Deus Ele não pode fazer milagre. A palavra que eu dou para você é essa.
Se você quer um milagre, então coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Conserte a tua vida e Deus fará milagres na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer ser curado, querido, eu não vou perguntar se você quer um milagre. Preste atenção. Eu vou perguntar se você quer ser curado. Gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não quero saber se você vai receber algum milagre, não, querido. Eu quero saber se você quer ser curado. É isso que vai fazer diferença. Não vou pedir por milagre agora. Não vou pedir cura a minha alma, Jesus. Cura a minha alma. Trata com o meu caráter. Molda atitudes que eu tenho, que às vezes eu não me controlo. Palavras que saem dos meus lábios que eu não consigo ter dimensão daquilo que eu estou dizendo. Às vezes é uma raiva, às vezes é uma ira, às vezes é um ódio que nasce, às vezes são situações que brotam por causa de uma palavra, por causa de algo que acontece por uma situação, e isso cega você, isso adoece você, e isso impede de Deus fazer na tua vida. Coloca a tua mão no teu coração, querido. O Deus que cura a alma está nesse lugar. Talvez você tenha uma enfermidade no corpo, mas antes de qualquer coisa, Deus ele quer curar a tua alma. O milagre que Deus quer fazer na tua vida agora. O Deus de milagres está nesse lugar. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que muda a qualidade de vida emocional de uma pessoa. Ele está nesse lugar agora. Espírito Santo de Deus, chega. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, nós invocamos o Deus da cura. Tu és o Deus que cura, tu és o Jeová, o Deus que cura, o Deus que cura. Há um milagre a ser feito em cada um que se dispôs aqui na frente. Meu Deus, e agora, Jesus? Quantas vezes já relutamos com esta situação aí dentro de nós, mas agora nós estamos disponíveis a deixá-lo, abandoná-lo. Nós queremos a cura, nós queremos ser tratados, nós queremos um milagre. Nada mais nos importa agora, nada mais é interessante para nós agora, se não sermos curados. Espírito Santo de Deus, são traumas do passado, que às vezes nós não temos consciência. Às vezes é alguma pendência, alguma dívida, Senhor, alguma situação que ficou lá atrás. Deus, as feridas aqui, Pai, as feridas, Deus. Põe a tua mão, Deus, e traz a cura. Põe a tua mão e traz a cura. Chega, Carandaras. Deva-nas, e conta-nos, choramos. Deva-nas, e conta-nos. Chega, Carandaras.